Bom, muito boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos esperar só alguns pequenos instantes para que dê tempo de todo mundo fazer seu login e nos acompanhar no YouTube. É o tempo de eu receber aqui um feedback da turma que está trabalhando aí nos bastidores, né? Muita gente trabalhando aqui com a gente. Assim que a gente tiver um retorno de que a transmissão está funcionando bem no YouTube, a gente dá início. Já agradeço a presença de quem já está conosco. Só um minutinho, por favor. Boa tarde, Jerusa, seja bem-vinda. Tá, professor Narras, vamos guardar só aqueles minutinhos de praxe, simulando o presencial, né, como o tempo das pessoas entrarem no auditório, né, se acomodarem. Sem problema, Luiz, sem problema. Lisandro se juntando aí também a gente. Boa tarde, Lisandro. Bom, a quem já está conosco, já agora várias pessoas entrando. Muito boa tarde a todas e a todos. Peço um pouquinho de paciência só para vocês, para a gente dar tempo das pessoas se logarem. Aproveitar o tempo aqui para cumprimentar a professora Lídia Bezerra, que é a nossa coordenadora de extensão da Faculdade de Educação Física, responsável para que todo esse evento, junto com a equipe dela, esteja funcionando muito bem. Então, obrigado pela presença, professora Lídia. Ela disse que não ia perder, não, viu, professor Narras? Ela disse que não ia deixar de lhe ouvir de jeito nenhum. Fico honrado com isso. Muito bem. Então, a quem já está conosco, só um minutinho, a gente já inicia, tá? Nesse caso, não é valorizar os atrasados, mas, enfim, é só dar tempo das pessoas se logarem, que a gente sabe que algumas pessoas estão com dificuldade de encontrar o link algumas vezes, então é coisa rápida. Eu estou aqui, por exemplo, respondendo alguns WhatsApp de conhecidos que não estão achando a sala, estou mandando o link aqui para eles. Ó, a Lídia já respondeu que está na área. Ó, mais 2 minutinhos de relógio e a gente inicia, gente. Boa tarde, Luiz Gustavo.
Olha aí, personagens, a turma lá do Teste em Movimento, que você já teve a oportunidade de conhecer, também nos prestigiando. Que bom. Bom saber disso. Bom, vamos lá. Vamos dar início, então, a essa tarde aqui muito prazerosa de diálogo. Hoje temos a enorme satisfação de receber o professor Marcos Narras. Muito boa tarde a todas e a todos que nos acompanham. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Obrigado pela paciência aí aos que entraram pontualmente às 3. Foi um tempo para a gente receber todo mundo. Eu sou Luiz Guilherme Gross Porto, professor da Faculdade de Educação Física da UNB e membro do Grupo de Estudos em Fisiologia e Epidemiologia do Exercício da Atividade Física, o GEAFS. É com grande satisfação que nos encontramos hoje para o nosso 9º encontro do projeto Café com GEAFS, Diálogos sobre Ciência, Atividade Física e Saúde. Desta vez, uma edição especialíssima para a 20ª Semana Universitária da UNB. Então, aqueles que nos acompanham aí desde março, salvo engano, ou abril, quando o projeto se iniciou, ainda não é a nossa segunda temporada. A segunda temporada está por vir, mas é um episódio especial para a Semana Universitária. Ok? Então, quem tiver interesse em mais informações sobre o grupo, sobre o lançamento da segunda temporada, nos acompanhe no Instagram, então, geafs.unb. As perguntas serão muito bem-vindas após a fala do professor Narras, pelo chat do YouTube. Lembrando que os alunos inscritos pelo SIGA-A e que desejarem certificado devem responder o questionário pelo link do Google Forms, que vai ser liberado ao longo do evento. E eu queria registrar que esse projeto, o Café com GEAFS, conta com o apoio da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, que, aliás, é uma instituição que tem grande vínculo com o nosso convidado de hoje. Então, eu vou fazer uma breve apresentação do professor Narras. Ele é natural de Florianópolis, graduado em Educação Física pela Universidade do Estado de Santa Catarina, com mestrado em Educação Física pela Vanderbilt University, doutorado em Educação Física pela University of Southern California, tem experiência na área de Educação Física, com ênfase em atividade física, saúde e qualidade de vida, atuando principalmente nos seguintes temas: qualidade de vida, estilo de vida, promoção da atividade física, educação física no ensino médio e estilo de vida e saúde. Realizou 2 estágios de pós-doutorado, um em 91 na Arizona State University e um em 2000 na University of South Carolina, ambos enfocando a área da promoção de estilos de vida ativos e saudáveis. Foi professor por nada mais, nada menos que 35 anos na Universidade Federal de Santa Catarina, se aposentou em 2012 como professor titular do Departamento de Educação Física. Na Federal de Santa Catarina, ele criou e liderou o Núcleo de Pesquisa em Atividade Física e Saúde, o NUPAF, que é a referência no Brasil nessa área de estudo, responsável pela organização do Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde de 1997. É sócio fundador e foi o primeiro presidente da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. Atuou de forma destacada na criação do programa de pós-graduação em Educação Física da Universidade Federal de Santa Catarina, onde foi o primeiro coordenador. É também consultor na área de promoção de estilos de vida ativos e saudáveis. Então, dá para ver por esse breve resumo, que a gente tem o prazer hoje de receber um ícone e um líder na área de atividade física e saúde no Brasil. Eu gostaria de complementar, e aí com um agradecimento muito pessoal e particular ao professor Narras, que dificilmente ele vai lembrar, mas eu acho que o nosso primeiro contato pessoal foi em 2004, naquele curso de Ilhabela, foi o primeiro curso de atividade física e saúde pública oferecido pelo CDC, fora dos Estados Unidos, coordenado na época pelo Celafísicos, e o professor Narras foi um dos professores desse curso, junto com vários expoentes do exterior e outros do Brasil. E depois, no mesmo ano, isso certamente ele não vai lembrar, a gente se encontrou no simpósio do Celafísicos, em outubro. O curso, acho que foi no primeiro semestre, se não me engano, ali para maio. A gente se encontrou lá e eu tive a grande alegria, porque foi meu primeiro Celafísicos, e já se vão 16 anos seguidos de participação no simpósio, mas nesse primeiro ano eu tive a satisfação do professor Narras passar no pôster que eu estava apresentando
era com dados do TST em movimento na época, e fez comentários sobre possível associação entre consumo entre tabagismo e nível de atividade física, então já numa visão mais ampliada de estilo de vida, né? Então aquilo me marcou, ele certamente não se lembra disso. E a vida tem me proporcionado aí encontros mais próximos com o professor Narras ao longo dos anos. Então, em vários congressos no Brasil, na reunião de assessores do Celafiscs, e agora, muito recentemente, o prazer de estar com ele toda semana no comitê de elaboração de um manifesto de atividade física no contexto da Covid. E eu estou falando isso porque exatamente nesse contexto é que, quer dizer, quando a gente pensa em convidar alguém para falar de atividade física e saúde, o professor Marcos Narras está sempre no radar, mas em especial o que motivou, né, o convite do GEAFS para essa apresentação dele de hoje são reflexões que ele tem trazido sobre a importância da responsabilidade social ao se promover saúde, a importância de se promover uma cultura de promoção de estilos de vida saudáveis, que eu acho que é uma discussão extremamente oportuna e que ele tem trazido essa reflexão mais recente para a área. Eu acho que ele, com isso, pode ajudar todos nós com essas reflexões. Professor Narras, muito obrigado pela presença e, por favor, fique à vontade para compartilhar conosco tamanha experiência e sabedoria ao longo do tempo e essas reflexões mais recentes que têm me chamado muita atenção. Ô Luiz, com a apresentação dessa, a responsabilidade aumenta muito, né? E eu fico muito feliz de estar conversando com professores e estudantes da universidade, do grupo de pesquisa que mencionaste, e dizer que as lideranças e os expoentes hoje na área de atividade física e saúde no Brasil são pessoas como você, né? Nessa faixa etária, doutores, pesquisadores, orientadores, etc., né? Eu acho que dei a minha contribuição, sim, e tenho acompanhado muito a evolução de sem números de profissionais que eu conheci quando estavam ainda no curso de graduação em Educação Física e que hoje eu tenho a satisfação de ver são professores coordenadores de grupo de pesquisa, professores de programas de pós-graduação, com publicações relevantes, fazendo com que a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, que nós idealizamos, pudesse crescer para além do que nós, na época, em 1997, quando criamos o Congresso, e depois em 2007, quando efetivamente ajudamos a criar a sociedade, pudéssemos imaginar, né? Então, sem dúvida nenhuma, as iniciativas de vocês mostram que a área de atividade física e saúde é, sem dúvida nenhuma, a área da educação física que mais tem se desenvolvido nos últimos 20 anos. Desde os anos 90, a gente tem assistido e visto essa evolução em eventos, publicações, e no reconhecimento internacional, eu destacaria, né, com a participação de inúmeros colegas com formação em educação física, em grupos de estudos e participando de publicações conjuntas com os maiores expoentes nessa área, da Austrália, dos Estados Unidos, da Europa, Canadá, etc. Fico muito feliz em ver como cresceu a área, como cresceu o Congresso, como cresceram os grupos de pesquisa e a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. Bom, hoje o Luiz me desafiou para conversar rapidamente com vocês e depois a gente poder discutir sobre esse tema que aí está apresentado, né? Estilo de vida saudável e solidariedade em tempos de pandemia. Tudo hoje é em tempos de pandemia. Uma coisa que eu não gosto, não uso e não ponho em títulos de apresentação é o chavão do novo normal, né? Essa ideia de novo normal é uma coisa muito abstrata e eu considero até inapropriada para isso, né? Nós, nesse momento, a gente não tem bem a ideia do que vem aí pela frente, né? Nós estamos acostumados, nos últimos
70, 75 anos, a observar mudanças extremamente rápidas e radicais, eu diria até, com a chegada da inteligência artificial, da própria internet e dos smartphones, que representam tudo que a gente idealizou em termos de um produto tecnológico em uma peça só, mas não estávamos preparados para aquilo que não era inesperado, mas que veio de uma forma drástica, que é uma pandemia que viesse a afetar as Américas, como a gente ouve às vezes e tem uma noção vaga do que seriam as epidemias continentais, como as que acontecem na África já há décadas, né? E agora nós temos uma situação pandêmica mesmo, que não está ultrapassada, apesar de muitas pessoas negarem essa condição de pandemia, de rigor, de risco, de perigo para as populações. Nós continuamos ainda numa situação de estabilidade no mundo, em algumas regiões ainda de crescimento, como a gente está acompanhando dentro do próprio Brasil, com as diferenças e alternâncias na ocorrência de casos e mortalidade, né? Falar que mudança radical e drástica é algo novo, isso a gente sabe que não é, né? A gente vem evoluindo no planeta há mais ou menos 2 milhões de anos, e essas mudanças vinham num ritmo que acompanhava a evolução biológica do Homo sapiens. O que aconteceu desde a Segunda Guerra Mundial é que nós vimos que essas mudanças tecnológicas, ambientais e comportamentais ultrapassaram mais em muito o ritmo da evolução biológica do ser humano. E com isso nós começamos a ver um desequilíbrio, uma falta de harmonia entre tudo aquilo que nos era oferecido em nome do conforto, em nome da substituição do esforço físico, etc. e tal, e aquilo que o nosso organismo precisa até hoje em termos de estímulos de qualidade alimentar, de níveis de equilíbrio e controle do estresse, etc. e tal. E aí vem agora, em 2020, uma bomba sem precedentes, que é o SARS-CoV-2, né? O nosso coronavírus renovado, e transformou esse século XXI, e eu costumo brincar e dizer que nós entramos, a partir da Covid, numa nova era dentro do século XXI, que é a versão século XXI.2. Não tenho dúvida disso. Mesmo que a gente tenha a vacina e consiga controlar realmente a pandemia, as mazelas e sequelas econômicas, do desemprego e de tudo que aconteceu ao redor dessas condições de isolamento, de distanciamento, de falta de atividade física, de ansiedade, etc., tudo isso vai fazer com que a continuidade desse século XXI seja numa forma e numa versão absolutamente distinta do que estávamos acostumados, né? Alguns autores já estão se arriscando a resumir as lições principais dessa crise da Covid-19 para a saúde pública. Século XXI.2 é meio que uma invenção minha, mas quando eu me referi a 21.2, significa e daí? E agora? E daqui para frente? O que vai acontecer, né? Esse autor, que publicou no Health Promotion International, agora em abril, essas lições, eu acho que ele se antecipou, mas fazem sentido. Ele destacou que a área de saúde pública começou, já há 30 ou 40 anos, a olhar demais para doenças crônicas não transmissíveis, né? Que, de fato, ainda são as que mais acometem e matam as pessoas em todo o planeta.
Mas ele lembra, olha, as doenças infecciosas podem também representar uma ameaça significativa para a saúde pública. Não é só na África que ebola e outros vírus e bactérias provocam epidemias de impacto, né? E a gente tem que realmente estar atento a isso. Uma segunda conclusão também muito pertinente é de que a saúde humana não é um fator isolado. Nós não podemos tratar a questão da saúde como algo que a gente possa pôr num casulo e achar que vai resolver os problemas ali, né? A questão dos relacionamentos, a questão agora do isolamento físico e às vezes social, a questão do desemprego, o problema com o PIB de praticamente todas as nações no mundo, né, que vão cair de uma forma drástica e vão ter consequências nos investimentos, né? No Brasil, nós já estamos acompanhando o orçamento do próximo ano, a proposta que foi enviada ao Congresso, e a gente vê cortes expressivos na educação e na saúde, áreas que a gente não poderia imaginar que sofreriam cortes dessa natureza, né? E uma terceira lição que o Stephen apresenta e nos propõe é de que a promoção da saúde não deve mais esperar que as crises aconteçam. Nós devemos nos preparar e responder com rapidez a essas supostamente novas e inesperadas situações, que são novas de fato, em nível pandêmico, mas não são inesperadas. Alguns autores vêm falando de pandemias há algum tempo. E alguns filmes de Hollywood já anteciparam isso há algumas décadas, até talvez extrapolando na dramaticidade que a gente está vendo agora com a pandemia real, né? A Organização das Nações Unidas tem feito e tem tomado iniciativas muito interessantes na expectativa de fazer com que o nosso planeta, que tenta ser globalizado na economia, seja globalizado nos aspectos de solidariedade e nas questões mais humanas propriamente ditas, que estão relacionadas à qualidade de vida de todos os habitantes do planeta, né? Essa proposta, que foi aprovada por mais de 180 nações na Assembleia Global das Nações Unidas de 2 anos atrás, ela fala de objetivos sustentáveis para o desenvolvimento e com a data de 2030 como referência para que se tente ter a erradicação da pobreza, a erradicação da fome, etc, etc. Muitos desses objetivos a gente sabe que não serão alcançados, e agora, com as restrições econômicas, as dificuldades são maiores ainda. Para quem tem formação em educação física e se preocupa com promoção de estilos de vida saudáveis, esse objetivo 3 é o que eu gostaria de destacar, e que tenta assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. E isso seria uma meta arrojada, certamente, em condições normais, e passa a ser uma meta até um pouco mais complicada em épocas de pandemia. Não deveria ser, porque a busca na consecução dessa meta é exatamente aquilo que o autor, nessa projeção anterior, chama de devemos nos preparar. Então, assegurar e trabalhar para que as pessoas optem por estilos de vida ativos e saudáveis dentro das oportunidades que lhes são apresentadas, isso tem tudo a ver com a preparação para futuras pandemias e situações de doenças, sejam infecto-contagiosas ou crônicas não transmissíveis, né? Então, um grande desafio que eu vejo agora para o nosso século XXI, versão 2, é desenvolver exatamente o que o Luiz rapidamente mencionou no início dessa
nossa conversa, desenvolver uma cultura promotora de estilos de vida ativos e saudáveis em comunidades solidárias. Isso aqui, hoje, a meu ver, é o grande objetivo, o grande desafio. Por que uma cultura? Porque uma cultura tem a ver não com programas, com planos, com ações pontuais. Uma cultura tem a ver com algo que fica enraizado, algo que existe já. Essa cultura promotora de bem-estar e saúde, ela está muito presente em alguns países europeus, e eu destacaria as nações da Escandinávia. Suécia, Finlândia, Noruega, Dinamarca, tem essa cultura já enraizada, eu diria, há séculos, muito antes das evidências que nós começamos a ver a partir de meados do século XX. Né? Então, isso aqui eu considero que deveria estar presente em todos os planos de ação, das metas em nível municipal, estadual, federal, como isso aparece nas cartas internacionais da Organização Mundial da Saúde e da Organização das Nações Unidas. Né? As Nações Unidas, recentemente, completaram 75 anos, e essa semana está acontecendo a grande Assembleia Mundial, né, com a participação virtual da maioria dos presidentes e primeiros ministros das nações a ela ligadas, e para que pudesse melhor se orientar para o futuro próximo, a ONU colocou nas redes e no seu site 3 perguntas, e eu destaco uma delas aqui, que procura exatamente coletar informações das pessoas do mundo inteiro, para que a ONU possa redirecionar seus esforços no sentido de atender reais expectativas de muitas, se não da maioria, das pessoas no nosso planeta. Né? Essa pergunta, se refere ao que deveria ser priorizado para uma melhor recuperação após a pandemia, tem uma série de umas 20 respostas com destaque. Eu pus aqui as 5 que receberam mais atenção e citação até 8 de setembro. Isso já pode ter mudado um pouquinho. Em 8 de setembro já tinha quase 1 milhão de respostas a esses questionamentos. Né? Sugiro até que vocês entrem e respondam, e ponham lá as suas opiniões sobre o que o mundo deveria fazer para que a gente pudesse se recuperar de uma forma menos indolor. Disparadamente aparece como questão número 1 algo que, pela Constituição, nós já temos no Brasil. Mais da metade das nações no planeta, dos países vinculados à ONU, não tem isso ainda. Os Estados Unidos não têm um serviço de saúde com acesso universal. O Obamacare quase saiu, mas agora, com o atual presidente americano, isso foi esquecido e foi até desmontado, de certa maneira. Né? E o segundo item, para minha satisfação, aparece lá como o segundo mais votado, o fortalecimento da solidariedade entre pessoas e nações. Né? Se você quiser, dá para pôr aqui no meio comunidades, né? Pessoas, comunidades e nações, porque nações é algo assim muito distante das pessoas comuns, né? Agora, as comunidades, não. Nós, pessoas, com os nossos familiares, amigos, pessoas com quem a gente trabalha ou estuda, etc., e o conjunto desses indivíduos que estão mais próximos de nós acabam formando aquilo que nós chamamos de comunidade. Então, a nossa vida pessoal, familiar, com os amigos e da área de abrangência onde nós moramos,
é aquilo que a gente chama de comunidade. Então, fortalecer a solidariedade entre pessoas, comunidades e nações seria, sem dúvida, um objetivo de extrema importância. Depois aparece apoiar países e comunidades mais atingidas, maior investimento em educação e programas para jovens. E, como eu falei em cultura, sem dúvida nenhuma, o processo educacional familiar e escolar tem a maior responsabilidade nesse desenvolvimento de uma cultura promotora de estilos de vida ativos em comunidades saudáveis e solidárias, né? E um quinto aspecto é o acesso universal à água potável e saneamento. Parece que no Brasil a gente tem isso resolvido, mas nós estamos longe de resolver. Há muitos milhões de brasileiros sem água potável e uma quantidade ainda muito maior de indivíduos sem acesso ao saneamento básico, né? Então, são todos itens para se colocar em plataformas, seja de candidato a vereador, prefeito, governador, etc., e tentar, de fato, implementar soluções para essas questões. A solidariedade, isso eu descobri essa semana, dando uma pesquisada lá, ela tem até um símbolo. Esses bonequinhos aí coloridos representam exatamente esse conceito, esse valor, esse termo que a gente usa e chama de solidariedade, e que tem a ele intrinsecamente ligados à questão da cooperação, da identidade entre seres, do senso de comunidade, da interdependência e de valor que a gente tem em comum, né? E é um valor que se deve incentivar tanto na família como no ambiente escolar e de trabalho. Isso até me remete a uma fala ontem do presidente brasileiro, que encerrou dizendo que o Brasil é um país basicamente cristão, é um país cristão e conservador. Isso, quando você fala assim, você exclui muitas pessoas muçulmanas, de raízes africanas, de religiões orientais, outras, né, e etc. e tal. E a ideia de querer estigmatizar e colocar uma posição dessa maneira faz reduzir a solidariedade entre comunidades, entre grupos, entre religiões e entre instituições. É preciso que a gente abra mais a mente para permitir essa cooperação, senso de comunidade, interdependência, identidade, sem que as pessoas percam as suas individualidades. Solidariedade não significa cooperação entre um grupo de iguais. Não, a dificuldade é essa, fazer a cooperação e a interdependência entre desiguais como nós somos, mas desiguais em aspectos físicos, etc. Tomara que as desigualdades econômicas de acesso à educação e à saúde sejam cada vez menores, né? Então, a solidariedade como valor está em perceber-se em relação simétrica com os demais. Não importa o que você acredite em termos religiosos, em que partido político você vota, qual o time que você escolhe para torcer, ou qual diploma que você tem ou não tem, né? Quanto ganha por mês, é importantíssimo e parte-se dessa percepção em relação simétrica com os demais. É preciso que haja comprometimento com o outro. Quando você põe a máscara em tempos de pandemia da Covid e sai com a máscara, você não está apenas se protegendo, você está se comprometendo com a saúde dos outros. Isso é parte do comportamento solidário. E o inverso acontece quando você não usa máscara, não mantém a distância devida
e não respeita a si próprio, porque não acredita que seja possível que você desenvolva essa infecção, e você não está nem aí para aqueles que estão ao seu redor, né? Essa é o inverso, o oposto, o avesso do comportamento solidário. E um terceiro valor seria o de se atuar para a construção de uma sociedade cada vez mais justa e menos desigual. Eu adaptei alguma coisinha aqui desse site da PUC do Rio Grande do Sul, porque eu achei interessante se falar como valor humano. Solidariedade é um valor humano que implica em você olhar para os outros em níveis equivalentes, sem superioridade nem inferioridade, e comprometer-se com essas outras pessoas, né? Visando exatamente essa construção de uma sociedade menos desigual. Então, na pandemia, aqui tem alguns exemplos do que são comportamentos solidários que a gente está vendo no dia a dia e muitos de nós estão praticando, né? E eu começaria pelo respeito, quer dizer, respeite você as diretrizes da saúde pública. Essa é a primeira mensagem de solidariedade numa época de pandemia. O pessoal, pesquisadores, especialistas, gestores de saúde pública, não estão brincando quando nos informam de que maneira o vírus pode ser passado para outras pessoas, ou você pode adquiri-lo e ficar doente, ter risco de morte, repassar a outras pessoas, né? Então, respeitar as diretrizes da saúde pública a nível local, nacional e internacional seria a primeira manifestação de solidariedade na pandemia. Coisas simples do tipo auxilie seus vizinhos do grupo de risco. Contribua com algum banco de alimentos, porque tem gente, muita gente, que voltou a ter carência de alimentos em quantidades e qualidade mínimas para que a gente mantenha a condição geral de saúde, né? Apoie trabalhadores autônomos do seu bairro, aquela história, compre no seu bairro, contrate alguém do seu bairro, porque é mais fácil de você ver quem está passando por essa carência, por essa necessidade, e eu acho que as soluções do mundo passam pela melhoria das comunidades onde vivem as pessoas. Quando você contribui para melhorar a vida das pessoas na tua comunidade, certamente o mundo melhora um pouquinho a partir daí. As mensagens globais, as cartas internacionais, os manifestos nacionais e internacionais são todos importantes, mas são meros motivadores para que as ações em nível comunitário realmente aconteçam e possam mudar o mundo. Até porque boa vontade, atitude, esperança, nada disso muda o mundo. Nem educação isoladamente muda o mundo. O que muda o mundo são as ações, aquilo que a gente realiza, faz, constrói a partir da educação, a partir da solidariedade, da atitude positiva, né, da esperança em tempos melhores, assim por diante. Um outro exemplo de solidariedade é manter contato digital com os amigos. Em quantas oportunidades você pode ajudar pessoas amigas, familiares, a não se desesperarem, a acharem soluções para problemas que seriam pequenos fora dessa condição de isolamento, de distanciamento, etc., mas que se tornam grandes pela repetição dos dias iguais, longe das situações e dos amigos como a gente estava acostumado, né? Em muitas comunidades, isso aqui é um cartazinho que eu achei na internet de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, quando aqui é uma chamada
pública às pessoas, dizendo: pessoal, precisamos de solidariedade, mãos à obra. Numa hora de pandemia, não importa a cor do cabelo, dos olhos, da pele, o partido político, etc. e tal, pelo menos não deveria importar. E vamos ser solidários. Tudo se tornará mais fácil se nós conseguirmos olhar a comunidade com esses olhos de solidariedade. Achei sensacional esse bilhete, que foi motivo até de matéria de um jornal de abrangência nacional, de uma vizinha, a Fernanda, que eu não sei de onde, mas ela mora no apartamento 123. E ela deixou na porta, ou colocou num quadro de avisos, de um conjunto de apartamentos onde tem muitos idosos, e colocou isso que vocês estão lendo aí: queridos vizinhos idosos ou em grupo de risco, fico à disposição para ir ao mercado ou farmácia, caso precise. Atenciosamente, etc. Isso aqui é a essência do que a gente pode chamar de solidariedade. Zero retorno é necessário para que você espontaneamente faça o bem, né? Já um estilo de vida saudável é um processo, é algo que a gente deve incorporar com metas a longo prazo, metas de uma vida mais longa, sim, de uma vida mais autônoma, certamente, de menos risco de doenças ao longo dessas décadas que nós temos de vida e as que ainda nos possivelmente estão a espreitar à frente, né? Um estilo de vida saudável é um processo, é um modo de vida que incorpora hábitos promotores do bem-estar e da qualidade de vida. Hábitos não são intenções. Hábitos são coisas que nós realizamos, fazemos, são ações. Então, eu repito: o que muda a nossa vida, o que muda a comunidade, o que muda o mundo, são ações. Nós queremos melhorar esses aspectos, temos que agir, não ter boa vontade apenas e esperar que alguém haja por nós, né? Esse estilo de vida saudável tem por base não apenas a busca pela qualidade de vida, pelo equilíbrio pessoal, mas certamente inclui a harmonia com o ambiente onde nós vivemos. Equilíbrio pessoal e harmonia com o ambiente. E um ponto muito importante para a nossa compreensão de como promover estilos de vida saudáveis. Ele depende de escolhas individuais, certamente, mas diante das oportunidades que existem em nossas vidas. O leque de opções, o cardápio de opções que nos é colocado, né, é que vai permitir que a gente faça escolhas inteligentes, escolhas de qualidade, em termos de alimentação, de atividade física, para controlar o estresse e de outros fatores do estilo de vida, como esse modelo que eu apresento e que eu chamo de pentáculo do bem-estar, que representa um modelo para avaliação e promoção de estilos de vida saudáveis. Eu incluo a alimentação, a atividade física, comportamentos preventivos do tipo usar cinto de segurança, não fumar, agora em época de pandemia, usar máscara, manter distanciamento, fazer a higiene de mãos com frequência, etc. Isso são comportamentos preventivos, pequenas ações que têm que ser incorporadas, e vão do escovar os dentes até usar a cadeirinha para crianças em automóveis, cinto de segurança, etc, etc. O controle do estresse, e aqui nós podemos incluir a questão da busca por sono de qualidade, redução de ansiedade, prevenção da depressão, né? E tudo isso que você pode colocar dentro dessa ponta do pentáculo que eu me refiro como controle do estresse.
E o quinto aspecto é o de relacionamentos, que eu incluo sempre 3 níveis nesse aspecto, que eu me refiro como relacionamento. Primeiro, um relacionamento intrapessoal, que você pode chamar de espiritualidade, autoconhecimento ou religiosidade, se for o caso. Um segundo nível de relacionamento é o interpessoal. É o relacionamento que normalmente a gente entende ou compreende quando fala em relacionamento interpessoal. Eu, minha família, meus amigos, meus vizinhos, colegas de trabalho, de escola, universidade, etc. e tal. E o terceiro nível de relacionamentos é com a natureza. Como é que eu e minha família nos relacionamos com o ambiente natural? E aqui você pode usar o consumo consciente, a reciclagem de materiais, a redução no consumo, com fatores importantes, fundamentais nos relacionamentos entre pessoas e meio ambiente, pessoas e a natureza. Então, isso aqui são os indicadores. A partir desses indicadores, nós já desenvolvemos alguns instrumentos que a gente chama perfil do estilo de vida, com base no modelo do pentáculo. E isso está publicado em livros, em alguns artigos que mencionam esse modelo. A educação física, que é a minha área de formação, e muitos de vocês que estão me ouvindo nesse momento, certamente são da educação física, passou a ter esse papel fundamental e mencionado até num plano de ação global para promover a atividade física da Organização Mundial da Saúde, que coloca lá textualmente: a educação física de qualidade e um ambiente escolar apropriado são fundamentais para desenvolver atitudes e hábitos promotores de um estilo de vida ativo e saudável agora e no futuro. Então, a educação física já não é dessa década, desde os anos 90 em particular, passamos a ser considerados uma área do conhecimento, uma área profissional, uma disciplina escolar, também envolvida com promoção da saúde e qualidade de vida de todas as pessoas. Então, por isso é que já há alguns anos eu venho propondo que, quando a gente for pensar em currículo de educação física, em atividades comunitárias, etc., nós temos que pensar em ampliar essa relação processo-produto na educação física, que inicialmente era apenas focada no exercício físico como um processo promotor de aptidão física. Dos anos 90 para cá, destacou-se, com todas as pesquisas no mundo inteiro, mostrando a associação entre atividade física e saúde, que a educação física deveria trabalhar com essa visão um pouco mais ampliada também. Não se exclui nada, você acrescenta essa relação, você amplia essa relação. O processo atividade física desenvolvendo a saúde geral. E agora eu diria que nós estamos numa época já de muitos anos em que a preocupação com a promoção de estilos de vida ativos e saudáveis, visando o bem-estar e a qualidade de vida de todas as pessoas, deveria ser um adicional nessa ampliação que nos dá legitimidade perante a sociedade e nos torna ainda mais relevantes para a vida solidária, harmônica, saudável nas comunidades nesse planeta, né? Em síntese, poucas coisas na vida são mais importantes do que a saúde. E isso pode ser amplificado no nosso século XXI, versão 2. E poucas coisas são tão essenciais para a saúde e o bem-estar como estilos de vida ativos em ambientes saudáveis e solidários. Vou repetir: estilo de vida ativo é ação, não é expectativa, atitude ou aquilo que você conhece. É agir. Ter um estilo de vida ativo significa você se mexe.
você faz, você se exercita, você pratica esportes, etc. e tal. Né? O que muda o mundo são ações. Elas partem de outros requisitos anteriores, mas as ações é que efetivamente mudam o mundo. O que nós podemos esperar desse mundo pós-Covid? Eu acho que nós já estamos na era pós-Covid, a partir do momento em que os casos se espalharam pelo Brasil e nós vimos chegar aqui a pandemia, né? Será que nós vamos evoluir ou apenas mudar? Qual é a diferença? Evoluir significa mudar para melhor. Mudar significa apenas mudar. Será que nós vamos, de fato, ter essa aldeia globalizada também, com mais relacionamento humano, com mais despreendimento, com mais preocupação com o planeta, etc.? Será que nós vamos ter, de fato, depois dessa pandemia, antes que venha a próxima, um mundo mais ativo, solidário e feliz? Essa é a esperança. Eu não sou muito otimista de que isso vá acontecer em termos globais, mas eu tenho certeza que já está acontecendo em muitas comunidades pelo planeta afora, né? Ou então nós vamos ficar com essa visão que tem dominado a maior parte das situações de relacionamento humano, seja entre pessoas, entre cidades, entre países, né? Desprezando ou menosprezando a questão da desigualdade, da pobreza, da fome, da violência, do desemprego, da corrupção, da Covid-19, como sendo algo no lado do barco que está furado. Mas não é no nosso lado que o furo está. Ignorando de uma forma extremamente ingênua que o planeta é um só, que o plástico que está formando ilhas lá no Pacífico vai nos afetar, já está nos afetando, que o que está acontecendo no meio da Amazônia já está provocando menos chuvas em regiões de São Paulo, do Paraná, do Mato Grosso do Sul. Então, nós somos um barco. O furo, não importa onde esteja, vai fazer com que a água chegue aos nossos pés e aos nossos pescoços uma hora. Então, o fato de eu ter emprego, salário alto, segurança no meu bairro, etc., não me dá o direito de não ser solidário e não agir para melhorar o mundo, sabendo que o mundo é um barco onde estamos todos a bordo, né? Então, vamos trabalhar em todos os sentidos para educar nossas crianças, jovens, e todos, em qualquer idade, para que a gente possa viver de uma maneira mais ativa em comunidades mais saudáveis e solidárias. O bacana, o que se sabe hoje é que, de fato, quanto mais cedo você começar a educar nesse sentido, melhor. Mas nunca é tarde demais. Nós estamos mudando comportamentos, educando pessoas depois dos 80, 90. As pessoas se educam e mudam a partir de estímulos, motivações, conhecimento, oportunidades para que essas mudanças aconteçam. Tá certo? Essa foto aí é de uma sobrinha minha com o filho dela na praia que eu estou vendo aqui da janela de onde eu estou falando. É a praia do Gravatá. Isso foi batido antes da pandemia. Assim, mas vez por outras, segundas-feiras cedo, eu até saio para caminhar com máscara e caminho meus 40 minutos, 50 minutos aqui e recarrego as minhas baterias para o isolamento que a gente tem mantido aqui, minha família, eu e alguns vizinhos. Muito obrigado pela atenção e vamos ao que interessa, né, que é conversar sobre. Afinal de contas, nós estamos nesse planeta aqui para conviver.
Muitas pessoas acham que nós estamos aqui meramente para viver. Estão enganados, né? Convivência é a essência, a regra básica para que a gente tenha essa solidariedade ampliada aí no século 21.2. Muito obrigado pela atenção. Se me permite, como no ambiente remoto a gente não tem como compartilhar as palmas de todos, eu tenho convicção de que essas minhas palmas aqui refletem o desejo de todos, né? Como a gente está vendo aqui já algumas palminhas aqui no chat, enfim. Bom, acho que foi um privilégio lhe ouvir, trazer essas reflexões todas. Eu vou compartilhar aqui com todo mundo que nos escuta, né? Quando a gente estava nos bastidores ali antes de entrar ao vivo, a gente, enfim, uma conversa mais informal, a gente brincou que teríamos no Profissionais um modelo para aposentadoria em termos de poder trabalhar com marcenaria, pescar, mas eu queria acrescentar que como modelo de talvez um momento para refletir sobre as coisas mais fundamentais da vida, com base na sua experiência acadêmica e, enfim, com tudo que tem estudado ao longo dos anos, né? Eu confesso que eu estou aqui ainda me recuperando de tantas reflexões interessantes que me permita chamá-lo de você aqui, você nos trouxe nessa tarde. Enfim, estamos aqui com vários comentários aqui muito elogiosos. Enfim, lembrando aí a todos para enviarem suas perguntas aqui pelo chat, certo? Fiquem à vontade para mandar as perguntas. Eu vou iniciar então aqui nosso bate-bola, professor Narras, enfim, é uma condição que eu acho talvez difícil de resposta, mas queria ouvir sua reflexão. A gente tem, certamente, na pandemia, uma oportunidade para evoluir, mas corremos um sério risco também de apenas mudarmos, né, com base nos conceitos que você apresentou. Então, eu gostaria de ouvir sua avaliação, assim, qual das opções lhe parece mais favorável, e ainda que a opção de termos apenas mudanças possa ser vista como mais provável, como nos mantermos motivados para tentar evoluir na nossa pequena comunidade? Bom, o exemplo que eu daria, o mais marcante atualmente, que me faz ser um pouquinho pessimista, tem relação com as vacinas. 13% da população mundial que vive na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, se eu não me engano, na China, Israel e mais algum lugar, eles já já compraram 50% de toda a vacina que provavelmente vai ser produzida e distribuída ano que vem. E não estão fazendo parte do esforço coletivo da OMS, que reúne realmente mais de 100 países, com o intuito de, mais ou menos, dizer o seguinte: olha, todos os países, todas as pessoas, independentemente de serem mais ricos ou pobres, deveriam ter direitos iguais na hora da distribuição das vacinas. Mas não vai acontecer isso. Donald Trump não vai dar meia vacina para a América Latina e para a América do Sul enquanto ele não for reeleito e vacinar todos os americanos, pelo menos a turma do Partido Republicano, né? Certamente ele vai deixar alguns. E em outros países nós estamos vendo atitudes como essas. No primeiro momento, o Brasil não ia participar desse esforço internacional de equalidade na hora de distribuir vacinas, etc. e tal. Então, assim, eu estou um pouco pessimista em termos de relações entre países.
eu estou mais otimista nas relações entre pessoas e comunidades, contando com um posicionamento mais firme de instituições e organizações internacionais como a própria ONU e a OMS. Mas as duas instituições estão sendo bombardeadas de tal maneira, e eu volto a repetir, o governo Trump, os Estados Unidos, a nação mais poderosa do mundo, está tentando acabar com a ONU e a OMS e com o seu trabalho, que não é perfeito, tem que ser ampliado, melhorado, etc. Mas sem OMS e sem ONU, como é que vai se cuidar minimamente e humanamente dessa migração generalizada que acontece hoje? São 80 milhões de pessoas indo e vindo de regiões desgraçadas e pobres, etc., e só vem na ONU e na OMS e em algumas organizações não governamentais, como os Médicos Sem Fronteiras, etc., só vem aí a esperança de uma vida um pouquinho mais digna, né? Então, assim, nós temos que trabalhar muito, antes de mais nada, para que a nossa comunidade mude. Vamos encher o saco dos nossos vereadores, vamos escolher bem vereadores e prefeitos. O Luiz sabe o quanto eu estou fazendo força para que esse manifesto que nós estamos escrevendo, associado ao simpósio dos Selafistas em São Paulo, possa, de alguma maneira, tocar em candidatos a vereador e prefeito dos 5.000 e tantos municípios do Brasil. A minha esperança é que a gente consiga começar essa mudança por baixo, na nossa família, nos nossos vizinhos, na nossa comunidade e no nosso município, e que isso possa se estender para a nação como um todo, né? Sim, eu acho interessante essa ponderação. Eu queria só compartilhar uma notícia que eu vi ontem, já deveria conhecer isso há mais tempo, mas eu soube ontem, que dá um certo alento nessa questão, que eu entrei no site da Unicef ontem para fazer uma doação, e lá tem a descrição desse esforço coletivo internacional para a aquisição de vacinas, para garantir que todos os países tenham acesso à vacina, e a Unicef, enquanto maior comprador individual de vacinas no mundo e com logística de distribuição de vacinas, é que vai liderar isso nesse esforço coletivo que foi comentado. Mas, enfim, então, eu acho que é por aí, né? Cabe a gente valorizar essas instituições e fortalecer essas instituições e também com escolhas adequadas, né? Políticas, né? Como o senhor comentou. Muito bem. A gente tem algumas perguntas aqui. Eu vou chamar o professor Américo, que estava com uma pergunta já engatilhada. Deixa eu... Isso já está entrando. E a todos que nos ouvem, por favor, mandem suas perguntas pelo chat, que a gente vai procurar atender na medida do que o tempo permitir. Bom, professor, primeiro queria agradecer, né, por esse momento aí, essa tarde tão gostosa, essa fala tão inspiradora. Eu acho que a sua fala nos faz ainda mais conscientes do papel de professor na sociedade, né? Te ouvir uma inspiração para nós que estamos aqui na docência, no GEAFS, na UNB. E há um tempo atrás, eu fiz uma pesquisa buscando entender o que deixava o cliente de academia de ginástica mais leal àquela empresa, que não saísse da academia, não desse rotatividade. E a minha surpresa foi que o professor de educação física, quando promotor de interações sociais, foi o fator que mais fortemente impactou na lealdade de cliente de academia de ginástica. Eu queria que o senhor refletisse para a gente sobre esse papel que a gente tem, que talvez seja pouco compreendido, principalmente no início da carreira, que nós somos agentes sociais, promotores de relações sociais, seríamos nós responsáveis, né, por promover
essa solidariedade e a prática de atividade física por meio de mais interações entre as pessoas? Muito interessante isso. Eu costumo dizer sempre que as pessoas até podem começar a praticar atividade física porque faz bem, porque um médico recomendou, porque elas têm riscos de doença, estão com excesso de peso, etc. e tal. Mas elas só se mantêm se acharem que é bom. E quando é que a gente acha que uma prática de atividade física é boa? Quando a gente quer voltar amanhã a fazer o que fez hoje, ou de um modo um pouco diferente, etc. e tal. Isso eu falo também com relação a aulas de educação física na escola. Objetivo número 1 de todo professor de educação física na escola, isso deveria estar lá no plano de ensino, no plano de aula, fazer com que o aluno queira voltar na próxima aula. Se o profissional que trabalha numa academia colocar esse objetivo, olha, hoje nós vamos fazer musculação, um trabalho para membros superiores, etc. Objetivo número 1, realizar as atividades de modo que o aluno queira voltar daqui a 2 dias. E vai ter que ser, porque ninguém vai pagar para sofrer, ninguém faz até de graça a atividade, até se for pago e estiver sofrendo, abandona. Né? Então, você tem toda a razão, nós somos essencialmente seres de relação. E o profissional de educação física, seja na escola ou na academia, tem que ter essa qualificação, essa competência, essa habilidade para lidar com relacionamentos. Eu chamaria relacionamento interpessoal, e provocar o relacionamento entre aqueles que trabalham num determinado horário, num determinado grupo. E hoje, com a internet, com as redes sociais, isso tornou cada vez mais fácil, né? Mas, definitivamente, nós somos, sim, agentes de promoção social. E mais uma coisa que eu tenho falado muito é o seguinte: às vezes eu vejo que na academia falta pedagogia. A pedagogia não é algo exclusivo à escola. Nós, bacharéis que trabalhamos nas academias, temos que conhecer muito de pedagogia, porque pedagogia é a ciência do ensino-aprendizagem, de facilitar a aprendizagem, etc. E tal. E é isso que a gente quer. Envolve motivação e assim por diante. E eu complementaria dizendo que nas escolas nós estamos carecendo de experiências, de vivências e conhecimento de saúde. Então, a gente fala assim, academia, saúde, escola, pedagogia. Negativo, nós temos que levar conteúdos, experiências, vivências de promoção da saúde para dentro da escola. Se tivéssemos isso há mais tempo, até na pandemia agora, nós teríamos menos consequências ou consequências menos severas. E se nós tivermos a pedagogia dentro das academias e no treinamento esportivo, etc., nós vamos ter muitas facilidades para a adesão, aderência, manutenção do interesse das pessoas e, consequentemente, em melhores resultados. Alguns estudos parecidos com esse que você desenvolveu mostraram exatamente que as pessoas tendem a ficar quando elas veem retorno. Olha, eu vim aqui para emagrecer e estou emagrecendo. Eu vim aqui para ganhar bíceps, tríceps e todos os íceps possíveis e estou conseguindo. Eu queria ter mais disposição, dormir melhor, me relacionar, e essas coisas estão acontecendo. Então, certifique-se de que os objetivos iniciais, seja na escola, na academia ou no treino esportivo, sejam desafiadores, mas sejam realistas. Porque a promessa ou a inclusão de objetivos não realistas, isso é uma sentença de frustração garantida.
E no momento em que o aluno da educação física escolar se frustra com aquela experiência educacional, ele leva aquilo para o resto da vida. No momento que o aluno da academia, o cliente da academia, se frustra com os resultados que não chegam, ele vai embora, não tenha dúvida. Tá certo? Então, sim, a resposta é sim. Nós somos profissionais que têm que trabalhar relações interpessoais e promover essa interação social entre aqueles que estão conosco trabalhando num determinado ambiente. Muito bom, professor. Obrigado. Enquanto o senhor respondia, eu estava olhando pela janela aqui para tentar achar também alguma praia que não fosse a de Gravatá, mas aqui meu olhar não alcança 1.200 quilômetros para poder enxergar o mar. Então, falar de mar para quem está lhe ouvindo no Centro-Oeste é maldade, né? E a gente sabe que isso impacta também na qualidade de vida, né? Para mineiro, né? Também Mineiro com mar tem duas paixões, né? O queijo e o mar. Diga. Mas Luiz, para vocês aí, rapaz, um professor da UNB ganhando 60 mil reais por mês, não tem o que reclamar. Eu não sei se o senhor está errando a universidade ou o exemplo, porque eu não conheço essa realidade, não. Bom, então vamos lá. No DF, além de não ter mar, o salário não é igual esse de Santa Catarina, não, viu? Rapaz, não é nada, não, rapaz. Olha, diga. Temos aqui a pergunta do Nego Jadiel. Como o senhor vê a importância do professor de educação física no Brasil pós-pandemia? Olha, da mesma maneira que eu via já há algumas décadas, a sociedade brasileira, como qualquer sociedade no planeta, carece de bons profissionais de educação física, a começar pelo trabalho que a gente pode desenvolver nas escolas em geral. Mas eu vou repetir, nós precisamos de professores qualificados, de bons professores. Nós temos que cuidar muito e discutir a questão da formação básica, inicial, temos que discutir a formação continuada, temos que discutir a questão do reconhecimento profissional e registro profissional, e eu vou um passo adiante. Faz uns 15 anos que eu propus que Santa Catarina começasse com um processo de certificação profissional para a educação física, voluntário. Ninguém seria obrigado a fazer. Mas seria uma maneira de que as pessoas que têm diploma em educação física se expusessem a uma avaliação para mostrar competência em todas as dimensões da competência. E aí, se elas tirassem lá uma nota, digamos, 7, numa escala de 0 a 10, elas teriam no seu registro profissional uma observação de que elas são certificadas em termos de competência na área que elas escolheram. Não, eu quero fazer uma certificação na área da academia, como personal trainer, como professor de escola, e a sociedade começaria a valorizar os profissionais com diploma, com registro profissional e com certificação de competência em determinadas áreas. Então, eu acho que a educação física e os profissionais de educação física... Não posso atender agora. Minha irmã me ligando. Os profissionais e a área têm, respectivamente, papéis importantíssimos para a sociedade, em particular, se colocarem como guarda-chuva, como seu grande desafio, a promoção de estilos de vida ativos e saudáveis em comunidades solidárias. Eu acho que essa ampliação da relação processo-produto vai cada vez mais nos legitimar perante a sociedade. E isso é que mostra a importância
do profissional, do professor para o Brasil, agora e pós-pandemia. Nós temos que reinventar a educação física escolar com essa questão da pandemia. Já deveríamos ter pensado em reinventá-la há algumas décadas. Então, acho que a resposta é sim, o professor é importante, o profissional é importante, desde que tenha qualificação, boa formação e competência para atender às demandas da sociedade. Só para complementar, né, a gente teve num dos cafés anteriores, salvo engano foi até o último, a presença do seu amigo, o professor D'Artagnan, em que ele, abordando a educação física escolar, advogava exatamente isso, ou seja, a educação física escolar tem que se tornar um programa de promoção de saúde, dentro da escola, mais ou menos nessa linha, né? E que seja, obviamente, promotor da cultura da solidariedade, né? Bom, Sim? Eu queria só comentar, eu e o D'Artagnan temos muitas afinidades, mas o que eu proponho, e está lá no capítulo 8 ou 9 do meu livro de 2017, que eu chamo de Educação para um Estilo de Vida Ativo no ensino médio, eu não acho que a educação física deva se tornar um programa de promoção da saúde exclusivamente. Eu acho que a promoção da saúde tem que ser incorporada como conteúdo, ora com mais destaque, como é o caso do ensino médio, a meu ver, e ora com menos destaque quando nós estamos lidando com desenvolvimento motor nas primeiras séries escolares, etc. e tal. Então, assim, há uma fluidez de prioridades ao longo das séries em educação física. As crianças até 10, 11 anos têm que ter uma prioridade muito forte em brincar e experimentar todos os tipos de movimentações possíveis para desenvolver um grande leque dessas possibilidades. Aí nós entramos na pré-adolescência e o início da adolescência, e ali nós temos que enfatizar muito a iniciação esportiva em múltiplas modalidades, porque são as modalidades esportivas que vão abrir possibilidades para você se manter ativo ao longo da vida, com competência motora esportiva para escolher aquela modalidade. Por que eu não vou surfar aqui na frente? Porque não tenho competência, nunca aprendi a surfar. Gostaria. Eu gostava de jogar vôlei, porque eu pensava que sabia jogar vôlei, futebol, correr, etc. e tal. Então, ao longo das séries, as prioridades, incluindo promoção da saúde, elas ganham mais ou menos ênfase. Eu acho que o ensino médio é um momento riquíssimo para se trabalhar essas questões de estilos de vida ativos e saudáveis e de promoção da saúde. É na mesma linha do que o meu amigo D'Artagnan propõe, com uma perspectiva de inclusão um pouquinho diferente nos currículos escolares. Perfeito. Então, feita a ressalva, né? Vou chamar não, o... Não, sim, estou brincando. Chamar o professor Molina, né, para fazer uma pergunta também, que está aí já na tela conosco. Isso. Bom, inicialmente, obrigado, professor Narras, pela essa inquietante e inspiradora palestra fantástica. Eu acho que o senhor trouxe hoje vários conceitos, né, que eu gostaria de destacar, que hábitos não são intenções, são ações. Isso é fantástico, né? Isso é muito importante e que a gente precisa evoluir, não mudar, né? Porque evolução é positivo. Só que aí, dentro dessa abordagem do que nós estamos vivendo hoje no contexto da pandemia, eu queria fazer um corte para o que a gente está vivendo agora e não pensar prospectivamente, né? Pensando, então, no pentáculo do bem-estar, né, que o senhor desenvolveu, que é a alimentação, o controle do estresse, o relacionamento, a atividade física, o comportamento preventivo, eu gostaria de perguntar para o senhor como promover
ou talvez adaptar um estilo de vida saudável para pessoas que estão com restritiva limitação, uma restrição relativa de movimento, por exemplo, ou estão restritos nas suas casas em função da pandemia. Como fazer essa adaptação pensando no contexto da promoção da saúde, no contexto do pentáculo? Né? O senhor teria alguma abordagem nesse ponto para falar, principalmente, por exemplo, para grupos de risco, que são talvez as pessoas que estão mais sofrendo com a situação da restrição relativa, né, por causa da pandemia. Como adaptar, como promover o estilo de vida saudável para essas pessoas nesse momento especial? Foi bom você lembrar, porque eu tenho realmente alguma novidade nesse sentido. Nesse exato momento, a Universidade do Estado da Bahia, que tem 15 campi por lá, onde trabalham uns 8 ou 10 ex-alunos meus de pós-graduação, eles estão usando uma versão adaptada do perfil do estilo de vida, que seria um instrumento que avalia o estilo de vida de acordo com o modelo do pentáculo do bem-estar. E nós desenvolvemos um que chama Perfil do Estilo de Vida em Tempos de Pandemia. Então, são 3 questões em cada uma dimensão do pentáculo, muito simples, é uma escala, na verdade, já passamos a etapa de validação lá, e já está sendo usado para coletar dados de professores, funcionários e alunos em todos os campi da Universidade do Estado da Bahia. Posso mandar depois para o Luiz pode distribuir, quem quiser brincar com o instrumento, fique à vontade. Eu sempre digo que esses instrumentos que eu coloco no meu livro e tenho usado, inicialmente eles são construídos como instrumentos motivacionais e para orientar as mudanças que a gente vai propor. Não são instrumentos psicometricamente perfeitos ou muito bons para pesquisas muito aprofundadas, digamos assim. É muito mais para intervenções na promoção de estilos de vida saudáveis. Tá? Então, nós desenvolvemos o perfil do estilo de vida em tempos de pandemia. Tem lá alimentação, atividade física, relacionamentos, etc., mas pensando no quadro de distanciamento, afastamento. O que a gente pergunta nesse instrumento em termos de comportamento preventivo? Você sempre usa máscara? Você mantém o distanciamento? Só sai de casa quando é estritamente necessário, etc. Esses são comportamentos preventivos típicos da pandemia. Relacionamentos. Bom, eu vou perguntar se você tem mantido relacionamento, ligado os teus amigos, mandado mensagens, trocado figurinhas no Facebook, não sei onde, etc. Porque isso faz com que a saúde mental dos interlocutores seja, de certa maneira, preservada. Então, quando eu falo em controle do estresse, eu quero saber o seguinte: você procura ter uma agenda diversificada ao longo do dia, junto com a família, tentando reinventar a recreação familiar, o lazer ativo familiar, né? Porque, assim, na atividade física, o Luiz conhece a minha posição, eu não sou favorável agora a se oferecer atividades físicas em ambientes fechados que favoreçam aglomeração, todos usar o mesmo equipamento, esforços mais intensos que te obrigam a tirar a máscara. Tudo isso é situação de risco, mas eu sou extremamente favorável a que você possa pôr uma máscara a caminhar na praia, num parque, numa rua, mantendo o distanciamento de 2, 3, 5 metros das outras pessoas. E se você fizer isso 30, 40 minutos todo dia, não tenha dúvida que os benefícios vão ser em múltiplos aspectos, não só físicos, cardiovasculares, ou sei lá o quê, mas mentais.
Você levanta da cadeira com frequência, mesmo quando está usando o computador no home office ou interagindo, etc. Então, esses são aspectos de mudanças comportamentais que a gente procurou incluir nesse instrumento, perfil do estilo de vida em tempos de pandemia, e todas as orientações partem dessa avaliação. Então, são 5 aspectos. Você identifica que a pessoa que respondeu o questionário respondeu mais negativamente em 2 desses aspectos. Você, com a pessoa e conhecendo o contexto onde ela vive, propor pequenas mudanças que podem trazer grandes benefícios. Essa é outra ideia de mudança que eu também insisto. PMGB, pequenas mudanças, grandes benefícios. Isso é muito mais fácil, a chance da pessoa se manter com essas mudanças é maior, e não tenha dúvida que os benefícios virão em diversos aspectos. Então, há muitas recomendações a fazer, e até como esse instrumento ele também é pictorial, você responde e desenha o teu perfil do estilo de vida, você já arrumou aí uma tarefa para a família fazer junto e discutir os aspectos que foram pouco coloridos, né? Então, assim, há muito que fazer. O profissional da educação física está sabendo usar isso. Por exemplo, aqui em casa, todo dia de manhã tem 25 minutos de atividade física no YouTube com o professor Aurélio de Curitiba, que eu não sei quem é, e nós contribuímos mensalmente com R$ 7 para ele manter o site ativo, e ele tem mais de 400 vídeos de boas aulas curtas para quem é pouco ativo, idoso ou com pouca coordenação, para fazer dentro de casa. Isso aqui tem sido feito. E eu tenho aqui comigo a minha esposa, o meu filho e a esposa que tem síndrome de Down, com 30 e poucos anos, e mais a mãe, seria a sogra do meu filho. Então, todo dia de manhã tem ali, precisa bastão, cabo de vassoura, todo mundo sentado. O professor Aurélio Alfiore, se eu não me engano, está fazendo um trabalho exemplar. Eu não conheço ele, mas eles escolheram ali e hoje ele já é parte da família, né? E muito muda com isso. Caminhar ao redor da casa, dançar. De repente, põe uma música aí, quem quiser dançar, que dance, etc. Não vai funcionar para todo mundo, mas nós temos que quebrar a rotina e criar essas situações. E sei que numa casa pequena, com condições precárias, com o pai desempregado, né? E sem escola, sem a comida da merenda escolar, tudo isso torna o quadro extremamente complexo. Não basta a gente achar que, por que não dança? Espera aí, eu estou desempregado, meu filho não tem muito o que comer em casa, estou brigando com a minha esposa todo dia por espaço, etc. E tal. Então, as situações são muito mais sérias e graves em ambientes pequenos, em famílias grandes e com recursos financeiros reduzidos ou limitados a quase nada, né? Isso tudo a gente tem que compreender. E entendendo essa situação é que eu valorizo tanto a questão da solidariedade. Muito bem. Bom, eu vou passar aqui rapidamente, tentar fazer mais 2 perguntas e uma intervenção rápida, nosso tempo já está esgotando. Então, eu vou chamar aqui rapidamente o Gabriel Cartacho. Eu vou pedir para os 2 que eu for chamar aí que sejam breves nos seus comentários. Então, Gabriel, por favor, pode fazer a sua pergunta. Boa tarde, professor. Obrigado pela palestra, por todas as observações. Antes de fazer minha pergunta, eu gostaria de contextualizar um pouco a minha pergunta, que é no sentido de
que eu tenho observado muitos profissionais de educação física, eles têm migrado durante esse período de quarentena as atividades deles para as redes sociais. Então, eles estão utilizando muitas redes sociais, sejam professores de academia, sejam professores de escola, utilizando as redes sociais para promover suas atividades. Então, nesse sentido, eu gostaria de saber qual é a sua opinião sobre a utilização das redes sociais para a promoção de saúde pelos profissionais de educação física durante esta quarentena. E, nesse sentido, eu gostaria de saber o que o senhor acha, se o senhor acha que essa é uma ferramenta que deve ser mais utilizada, ou as redes sociais são maléficas, pois acabam, entre aspas, afastando as pessoas do mundo real. Não, eu acho que as redes sociais estão sendo, de certa maneira, uma tábua de salvação. Não só para o profissional, mas também para aqueles que podem se beneficiar com a prática de atividade física a partir da imagem na TV, na tela do computador ou mesmo no celular. E isso é inevitável. Já veio para ficar, eu acho que nós estamos entrando tardiamente. A Jane Fonda, há 40 anos atrás, lançou os vídeos de aeróbics dela, e se você pegar e for olhar os milhões de acessos e etc., isso mostra que naquela época isso já era algo interessante. E hoje nós temos que, digamos assim... Não, me desculpe, é preciso esclarecer, talvez, é preciso só esclarecer para a geração mais nova quem é Jane Fonda, porque eles não conheceram nem videocassete, então talvez não saibam quem é Jane Fonda. Ah, tá bom. Nos anos 70, início dos anos 80, uma atriz norte-americana, que era também uma ativista política muito forte, muito interessante pelos direitos humanos, etc., muito bonita. Ela fez um filme chamado Barbarella. Procurem lá no Google Barbarella, o filme, e vejam quem é, Jane Fonda. E ela fazia uns vídeos com aquela roupinha, ela lançou aqueles maiôs com meia que viraram, como é que a gente chama isso? O maiô com colã, né? aquelas meias justas, um colã, exatamente. E ela oferecia pela TV, e vendia videocassetes com as aulas, etc. e tal, e foram muito usadas. Não deu muito certo, porque hoje nos Estados Unidos tem quase 40% de adultos obesos, mas é um meio que deve ser usado, e como tudo que você propõe, isso pode ser bem feito ou mal feito. Né? Tem situações em que a interação, a proximidade é muito melhor. Mas tem situações como agora, onde não é possível nem recomendável muita aproximação e aglomeração. Eu acho que, sem dúvida, as redes e a TV, e acho que a TV não paga, está perdendo uma oportunidade de oferecer, num horário da manhã, num horário da tarde, 30 minutos em que um convidado liderasse uma série simples de atividade física com exemplos que as pessoas poderiam reproduzir em casa com segurança. Então, sem dúvida, veio para ficar. O celular, os sensores de movimento, o GPS, tudo que nós pudermos utilizar como recurso para a educação física, nós deveremos usar. Já estamos chegando tarde nesse nível, né? Mas nós temos que ter aqueles cuidados, obviamente, para não extrapolarmos ou usarmos indevidamente esses recursos. Não há nenhum mal na televisão, nas redes sociais, etc., que seja inerente a elas. O que se faz com ela, os conteúdos que se põe, é que podem se tornar perniciosos. Muito bom. Obrigado, Gabriel. Eu vou chamar agora aqui rapidamente o Kevin, e a gente, de fato, terá que encerrar, porque já estamos até avançando um pouquinho aqui no nosso horário. Deixa eu achar aqui o Kevin. Pronto. O Kevin só não vai poder habilitar a câmera dele, ele está sem câmera, mas pode falar, Kevin. Boa tarde, professor Narras. Boa tarde.
Pegando o gancho que a gente está falando de tecnologia, né? E aí a minha pergunta é sobre a inclusão da tecnologia. E assim, do mesmo jeito que a gente está falando aqui sobre o poder dela unir as pessoas, ao mesmo tempo ela pode criar uma condição de isolamento, né, para aqueles que não tenham acesso às tecnologias ou para aqueles que não, preferem não optar pelo uso. E assim, num tempo de pandemia, esse isolamento ele acaba sendo amplificado, principalmente na população de idosos. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre o potencial da atividade física para resgatar essas pessoas que estão excluídas pelo avanço tecnológico dentro e fora do período de pandemia. Bom, em primeiro lugar, nós temos que trabalhar para que esse acesso seja ampliado, principalmente a partir da escola, e da escola possa ser levado para as casas, mesmo as mais simples, e que esse recurso seja estendido aos idosos que moram juntos, etc. e tal. No caso, por exemplo, de uma atividade física que você vai orientar para pessoas com mais de 60 anos, na minha faixa etária, 80 anos, etc., você tem que fazer da tua aula algo apropriado para essa comunicação ser efetiva. Né? Então, às vezes, assim, você tem que conversar mais, você tem que rir mais, você tem que contar causos, você tem que fazer coisas que talvez você não faria para adultos de 40 anos de idade, para que aquilo possa atrair o interesse e a motivação. Você vai, obviamente, trabalhar com as cargas adequadas, simples, orientar para precauções que devem acontecer. E eu vejo assim que daqui a pouco algumas pessoas podem estar acessando uma aula dessas com o celular e enviando seus sinais vitais de respiração, frequência cardíaca, pressão arterial, como hoje acontece com o Holter, com outras eletrocardiograma à distância que já pode ser enviado via celular, etc. Daqui a pouco nós vamos ter uma tecnologia simplificada e barata que permita que você seja um personal trainer à distância e sabendo como o teu aluno ou cliente está respondendo àquele estímulo. Então, eu acho que tem que haver a universalização do acesso aos recursos midiáticos e de redes sociais, etc. E a escola é o principal caminho de abertura para isso. Nós estamos com uma dificuldade grande de fazer aulas à distância, porque ainda uma parcela, em alguns lugares, de 30% a 40% dos alunos de escolas públicas não tem esse acesso. E isso é lamentável, porque nós estamos numa época em que realmente a gente está vendo se ampliar as desigualdades na formação entre alunos de escolas privadas e escolas públicas. Muito do que se havia conseguido nos últimos anos, e não foi muito, parece que agora está se perdendo, isso está se ampliando. Né? Todos estão perdendo com esse distanciamento da escola real. Né? Mas é óbvio que as crianças e jovens de escolas públicas perdem muito mais. Muito bom. Obrigado, Kevin. Eu vou chamar o Daniel aqui na sequência e já estou encaminhando para o nosso encerramento, mas o papo está tão bom e tem tanta gente querendo perguntar e o público estável aqui na sala que por isso eu estou me permitindo estender um pouquinho mais. Agora, antes do Daniel falar, eu só queria, professor Narras, registrar aqui, ó, deve estar vendo aí no vídeo, a presença da professora Ingrid, que é a nossa colega aqui, professora titular da UNB, lhe dando uma saudação aí. Lembro muito da Ingrid, conversamos bastante, tínhamos posições coincidentes e discordantes. Sempre foi uma aluna de graduação muito inteligente, como tenho certeza que hoje é uma professora titular extremamente competente. Muito bem. Obrigado, professora Ingrid, pela presença.
não podia deixar de registrar. Não sei por que veio o seu nome à tona e ela, enfim, fez comentários muito, muito elogiosos e carinhosos. Então, está aí ainda citando, mas deixa aí o comentário dela. Bom, Daniel, vamos lá, seu registro. Obrigado, professor Luiz. Primeiramente, parabéns, professor Narras, é um prazer te ouvir, é sempre inspirador. E eu fiquei muito feliz em você falar sobre solidariedade. Eu tento ser solidário ao máximo, eu admiro quem é solidário, quem se doa ao próximo sem esperar nada em troca, etc. Eu tenho uma admiração por isso. E eu queria fazer um relato de como um ato solidário ele não tem barreiras. Eu tive a felicidade de ouvir o senhor numa palestra lá no TST, uns 2 anos atrás, se não me falha a memória. A partir de um ato solidário seu e do Luiz, eu recebi um livro, né, do senhor, que é o livro Atividade Física e Saúde e Qualidade de Vida, que acredito que foi o livro que eu mais utilizei na minha graduação, e quem diria eu, né, poder estar falando com o senhor, nunca imaginei isso na minha graduação, pessoalmente. E quando o senhor me deu esse livro, eu disse que eu já tinha o livro, e o que o senhor me falou para que eu doasse o livro. E ele foi doado para a biblioteca lá do nosso grupo de pesquisa. E há pouco tempo atrás, o Luiz, na disciplina acadêmica, pediu que os alunos utilizassem o pentatlo, ele sugeriu que eles utilizassem o pentatlo, e quando eu disse na disciplina que a gente tinha o livro com as orientações sobre o pentatlo, alguns alunos vieram me procurar. Um ato solidário seu, de me presentear com o livro, tornou possível que outros alunos tivessem acesso ao livro lá na nossa biblioteca e frequentassem. Eu só fiquei um pouco triste que os alunos tiraram foto do livro, das páginas, ninguém quis levá-lo para casa. Para lê-lo, que eu recomendo, é um livro fenomenal. Você fala sobre aptidão física, sobre como ser ativo, sobre alimentação saudável. Eu não consigo entender como cabe tanta sabedoria em uma pessoa só. E onde eu quero chegar? Eu quero chegar um pouco ao que você havia dito da ação, né? Eu acho que nós temos que ser solidários com nossos familiares, com os nossos avós, no que diz respeito a promover atividade física. Quando eu for sair para dar minha corridinha, eu tenho que convidar o meu pai, o meu avô, se ele não quiser, eu pego ali na mão dele e levo ele para dar uma caminhada. Eu acho que isso é um papel solidário, que provavelmente vai promover saúde para um terceiro e vai ser benéfico para mim. Provavelmente eu vou ser beneficiado com isso, porque eu vou estar indo caminhar com o meu avô, vou conversar com ele, vou participar mais da vida dele, né? Então, eu queria só deixar esse relato como um ato solidário, ele pode ultrapassar barreiras e atingir outras pessoas, né? Eu acho isso muito importante na sua fala. E, mais uma vez, obrigado pela participação. É um prazer para o Café com os Geógrafos tê-lo, não só o café, mas a Semana Universitária também. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Bom, foi muito bom eu ter esticado um pouquinho aqui para ouvir o Daniel, porque eu aproveito e, já que ele falou em exemplos de solidariedade, eu queria registrar aqui que o Daniel é o exemplo de solidariedade no nosso grupo. Todo mundo reconhece a atitude solidária que ele tem com todos. Vou só pontuar uma coisa de exemplo para não me estender demais. Ele já trabalhou, talvez, no projeto de umas 10 pessoas, apesar de não estar desenvolvendo o dele ainda, que o dele ainda está ainda em vias de melhor definição, e nem por isso ele deixa de ajudar os outros. Então, no dia a dia, é um exemplo de solidariedade que contribui. Eu queria deixar esse registro para todo mundo. A ação do Daniel tem um efeito agregador e multiplicador no grupo fantástico, de muito tempo. Então, e isso é notório, é um ótimo exemplo de um valor que o senhor tratou aqui hoje na nossa fala de solidariedade. Então, faço esse registro, Daniel, obrigado. Vou sutilmente voltar para o backstage. Gente, infelizmente a gente tem que encerrar. Um café extremamente prazeroso. Eu queria agradecer aqui a participação de todos, de todas, o apoio da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, né? Temos aqui hoje o seu primeiro presidente, um dos fundadores, a Faculdade de Educação Física da UNB, toda a equipe do GEAFS que está trabalhando nos bastidores e que permite que esse projeto aconteça, e essa edição especial na Semana Universitária. E queria deixar, em nome do GEAFS, um agradecimento especial ao Decanato de Extensão, mas mais especial ainda à professora Lídia Bezerra, coordenadora de extensão da FEF, UNB, e toda a equipe de estagiários que vem trabalhando.
Vou me permitir aqui representá-los pela Hannah, que foi a estagiária que eu tive contato mais próximo. Então, agradecer a todos que viabilizaram esse evento, estão viabilizando vários outros. Então, esse é só um dos eventos da Semana Universitária, que está repleta de atividades. Então, obrigado, professora Lídia e toda a equipe. Obrigado, Hannah. Professor Marcos, nós dois sabemos que o senhor deixou de atender um outro compromisso hoje, né, para estar aqui conosco. E quando eu fiz o primeiro contato para ele participar, ele carinhosamente disse: olha, eu tenho 5 convites para a mesma semana, então me define o horário do seu que eu priorizo e a gente atende e eu ajusto os outros. Então, esse é o horário que tem sido tradicional do café, e como na semana universitária a gente podia repetir esse horário, foi muito bom. Lhe agradeço, né, em nome dos GEAFs, por aceitar e pelo carinho e por compartilhar todas as reflexões hoje conosco essa tarde, e lhe devolvo a palavra aí para os seus comentários finais. Olha, eu tenho que agradecer, me senti como aquele faraó lá da tumba do Egito, quando foi descoberto lá e levantaram a tampa do sarcófago. É bom ser lembrado e é bom saber que, de alguma maneira, a gente pode ser útil na formação de outras pessoas e que isso possa realmente trazer felicidade, que possa dar segurança, competência, e que possa tornar as pessoas solidárias, e que lembrem-se de manter a humildade, não importa o diploma que consigam, nem o salário que recebam no final do mês, né? Um grande abraço a todos, obrigado pelo convite, Luiz, e estou à disposição, quem quiser me escrever. Eu ando bastante desocupado, então há grandes chances de eu responder. Bom, muitíssimo obrigado a todas e a todos. Encerro aqui, então, esse Café com GEAFs especial para a Semana Universitária, 20ª Semana Universitária da Universidade de Brasília, agradecendo a participação de todos, lembrando que esse evento ficará gravado, vocês podem divulgar para os colegas, familiares, que possam assistir depois. Obrigado, saúde a todos, e podendo, fiquem em casa, e vamos em frente.